Ei, gente, eu tô gravando essa parte do vídeo depois que eu já terminei o livro. E por que eu tô gravando isso agora? Porque eu tive uma ideia completamente diferente de como eu faria o vlog do Mulheres que Correm com os Lobos. Eu pensei que eu conseguiria ser minimamente objetiva da mesma forma que eu fiz com o Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Mas eu percebi logo na introdução que isso não ia ser possível. E ao longo do tempo, dos dias que eu fui gravando e, enfim, vivendo esse processo de leitura do livro, eu considerei muito se eu postaria ou não postaria, se eu compartilharia ou não. E no final eu decidi que sim. E o que vocês vão ver é o resultado disso. Então esse vai ser o vídeo mais subjetivo que eu já postei até hoje no canal. O vídeo mais sem roteiro, sem tom, sem nada muito definido. Eu só me permiti seguir o fluxo e seguir o ritmo do livro e seguir o que me vinha. E eu gravei e tá aí. Para quem quiser assistir, para quem quiser viver comigo. E foi um processo de mais de um mês de leitura do livro. E foi uma leitura compartilhada com a Marina. Eu vou falar disso, vocês vão ver. Marina é uma das minhas melhores amigas. E enquanto a gente lia e comentava, a gente ouviu o podcast, talvez seja isso, que eu vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem ouvir e viver pelo mesmo processo de leitura. Porque o Mulheres que Correm com os Lobos, ele é um livro mágico. E vocês vão perceber isso. Mas ele é um livro profundo, intenso, de processos, de transformações. Ele é a Bíblia feminina. E tem tanta coisa que eu quero falar desse livro, mas eu não vou conseguir nesse vlog. E eu não sei se eu nunca vou conseguir. Então, o que vocês vão ver é só um capítulo, uma parte, um trechinho que eu decidi compartilhar e que eu espero que vocês gostem também. E já agora, eu já falo pra vocês, antes de vocês assistirem o resto, leiam Mulheres que Correm com os Lobos e sintam essa transformação tão profunda e tão bonita. E leiam com outras amigas, leiam juntas, leiam ou ouvindo podcast, ou leia com sua mãe, com a sua irmã, com a sua filha. Faça, viva essa experiência com outras mulheres. Você vai ter uma experiência incrível de qualquer forma com esse livro. Mas com companhia e com uma companhia feminina, você vai sentir uma transformação muito mais intensa, muito mais potencializada. E vocês vão entender. Mas chega de falar, eu vou deixar com vocês esse espacinho que eu decidi abrir, essa partezinha que eu decidi revelar e compartilhar. E só vem comigo nesse ciclo de vida, morte e vida. Vai ser muito bonito. A doutora Clarissa fala ao longo de todo o livro sobre processos criativos. E se tem uma coisa que eu aprendi e desapeguei com esse livro, é que a gente não precisa fazer tudo com um objetivo, esperando um resultado ou um padrão mínimo de excelência. Então esse vlog vai ser exatamente isso. É um dos meus processos criativos que decidi compartilhar com vocês. Não tem um tom perfeito, não é uma referência do livro, não é um resumo, nem uma resenha. É um mini diário comentado, com alguns vislumbres do que foi essa experiência para mim e do que eu consegui gravar disso tudo. É um caos em construção e constante desconstrução. E talvez esse vlog nem faça sentido para vocês, mas para mim ele fez. E é uma tentativa não só de memória e de referência para mim mesma, mas também de parar de tentar atingir um padrão de excelência que eu sei que eu nunca vou conseguir alcançar. Porque eu me cobro demais, porque eu crio metas inalcançáveis. E os processos imperfeitos geralmente são as nossas criações mais perfeitas. E esse é um pedacinho do meu. Então puxa uma cadeira, estende um tapetinho, acha um cantinho, pega uma comidinha gostosa, uma bebida quentinha, sei lá, só vem comigo. Estou te convidando para o meu espaço. Não repara a bagunça. Mentira, repara sim. Estou abrindo a porta do meu quarto. E essa bagunça é linda. Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e eu vou fazer mais um vlog de leitura. Eu fiz o primeiro vlog de leitura aqui no canal do livro Escola de Contos Eróticos para Viúvas e teve um retorno bem legal. Eu recebi muita mensagem de gente interessada. E para esse próximo livro que eu escolhi, ele é um livro muito especial, ele é um clássico da literatura feminista e eu nunca tinha lido ele.
Eu tava guardando um momento especial e agora eu tô no momento que eu começo a gravar esse vlog, eu tô de quarentena, né? A gente tá passando por um momento não muito fácil e eu quis aproveitar esse momento para tentar tirar o máximo de lições possíveis, incluindo algumas leituras que eu acho que vão ser extremamente enriquecedoras. E eu vou ler nessa edição da Rocco, essa edição linda de capa dura e, né, atualizada. Tendo ler um capítulo por dia e eu pretendo ler, depois escutar o podcast Talvez Seja Isso, que foi indicação da Marina, uma das minhas melhores amigas, que ela falou a respeito desse podcast como complemento da leitura. Ela falou que cada episódio, elas, né, no caso, desmistificam um pouquinho cada capítulo do livro, então eu achei que ia enriquecer muito a leitura. Mas é isso, eu espero que vocês gostem de mais um vlog de leitura, vai ser muito especial gravar com esse livro, que é um livro que estava na minha lista há muito tempo e eu tenho certeza que eu vou adorar. E é isso, a gente vai se falando, vou compartilhando minhas impressões e já estou animada para começar. Bom, eu concluí a leitura da introdução e do primeiro capítulo, A Loba, e logo a introdução, assim, já me marcou muito, foi surpreendentemente muito profunda, eu não esperava a forma como ela abordaria já na introdução. Pra mim, assim, eu terminei de ler a introdução, eu pensei já o livro pode acabar aqui, porque eu tenho medo do que vai vir depois, porque a introdução foi tão boa e me marcou tanto, me tocou tanto, que eu tenho medo do resto do livro nem conseguir chegar aos pés da introdução, assim, foi nesse nível. E por quê? Porque na introdução ela fala muito sobre a natureza e como ela desde a infância teve muito contato com a natureza e como ela sempre via na natureza uma forma de tirar lições para a vida dela, para a forma como ela entende o mundo, como ela vive o mundo, como ela ocupa esse espaço dela no mundo. E a doutora Clarissa, ela teve, desde quando ela era mais nova, a natureza muito presente, então ela observava o correr das estações, o comportamento dos animais, e isso é uma coisa que eu me identifiquei muito porque na minha vida foi meio assim, ainda é assim. Foi muito bonito ver essa experiência pelas palavras e pela voz de outra mulher, e isso me tocou muito, assim, eu fiquei bem feliz. E além disso, ela na introdução contextualiza um pouquinho o propósito do livro, fala que foi um trabalho, né, de 2 décadas, e é um trabalho de uma vida mesmo. Ela começa a falar um pouquinho da questão da mulher selvagem, que é algo que parece que vai continuar ao longo do livro, né, parece ser o foco do livro, tanto pelo título quanto pela premissa mesmo. E tem uma parte muito interessante que ela fala que não importa a língua, não importa a cultura, não importa o lugar, se você falar para uma mulher sobre, né, a mulher selvagem, ela vai entender o que é. E mesmo que cada uma entenda de uma forma única, tem um pouquinho de uma universalidade nesse conceito que as mulheres conseguem entender de forma bem intuitiva e de forma bem bonita. E outra coisa que ela fala também, que eu acho que até no podcast, eu ainda não escutei o do primeiro episódio, eu vou escutar depois, mas do da introdução, que ela já começa a falar um pouquinho, tem uma questão interessante que a gente muitas vezes se freia na busca dessa mulher selvagem porque a gente acredita que existe um confronto entre civilizado e selvagem, né? Então que pra gente abraçar essa mulher selvagem a gente tem que largar tudo, ir pro mato e deixar nossas vidas urbanas, deixar comportamentos urbanos e sociais para conseguir focar nisso, e não é bem assim, não é nem pouco assim, na verdade. E acho que até no podcast que elas falam que tem uma diferença, que selvagem não é rudimentar. Então, por isso é uma coisa que não é exclusiva, é uma coisa que tá para todo mundo, é uma coisa muito intuitiva, principalmente para as mulheres. Eu podia ficar horas aqui falando só da introdução, mas ela já passa também pro capítulo 1, que é o La Loba. E também é um capítulo que eu honestamente eu nem me sinto preparada ainda para falar muito sobre esse capítulo, porque eu e a Marina a gente teve interpretações bem diferentes e isso eu achei muito legal porque expande um pouquinho o que eu entendi do capítulo e as minhas interpretações e
A gente tem contato com outras interpretações nessa troca, e isso eu acho muito rico. Mas é um capítulo muito profundo também, que começa, né, a aparecer essa figura do lobo. Como o próprio conto já diz, né, a loba, ela apresenta um pouco essa figura que parece que vai continuar ao longo de pelo menos uma outra história aí. E, de novo, essa coisa da natureza, né, da questão de recolher os ossos, né, da coletora de ossos e de ressignificar os ossos e a vida depois dessa morte. E eu achei isso bem legal. Nem sei ainda se eu consegui absorver tudo, tanto da introdução quanto do primeiro capítulo. Eu pretendo voltar algumas vezes, porque realmente eu achei muito bonito e eu gostei muito já da forma da autora de escrever. A doutora Clarice, ela tem um jeito bem único assim de levar a gente por todo o livro, por toda a narrativa e, enfim, bem legal. Eu confesso que eu tô com medo do que vai vir no resto do livro, porque, honestamente, pra mim, se o livro já acabasse no primeiro capítulo, eu já ia achar uma leitura perfeita. Então, tô com medo porque expectativas foram criadas. Voltei. Ontem eu acabei que eu não gravei nada, mas eu li o capítulo 2 e eu acabei de ler o capítulo 3. O capítulo 2, eu gostei muito da história do Barba Azul, mas eu entendi algumas coisas diferentes, assim, o que eu tirei foi diferente do que a autora escreveu e do que as meninas comentaram no podcast. E isso eu achei muito, muito incrível, porque isso só mostra como que esse livro tem várias interpretações diferentes e várias experiências diferentes para as mulheres que forem ler o livro. Cada uma vai tirar alguma coisa nova, alguma coisa inédita. No capítulo, até agora, dos 3, 4, né, se contar a introdução, o que mais me marcou foi o La Loba. Foi a introdução, na verdade, mas das histórias, né, que ela traz, foi o La Loba. E eu até estava comentando com a Marina que até hoje eu ainda não consegui absorver tudo da história. Eu acho que cada vez que eu for ler, com todos os capítulos, na verdade, eu vou tirar uma coisa diferente. E a história da La Loba mexeu muito comigo em vários aspectos, inclusive eu sinto que eu ainda não consegui absorver todos os simbolismos da história. E quando eu estava conversando com a Marina, ela trouxe uma visão diferente dos ossos, que a velha na história, né, ela recolhe ossos, ela mora no deserto, ela recolhe ossos de lobos para montar um esqueleto, e quando ela monta esse esqueleto, ela canta e esse esqueleto ganha vida na forma de uma mulher, que seria, né, uma metáfora também para a mulher selvagem. E, assim, falei bem resumidamente, bem porcamente para entender, mas a Marina, ela levantou uma questão dos ossos representarem a essência, e no podcast as meninas falaram dos ossos como representação do passado, como representação do potencial feminino. Então, assim, várias interpretações para uma mesma história, e ainda tem muita coisa. Então, assim, tá sendo um livro... Me faltam palavras, eu já sei que é um dos meus favoritos de todos. E no capítulo 2, ela fala muito sobre a questão da perda da inocência, daquele momento que a gente precisa passar, né, para conseguir deixar de lado a inocência mesmo, a ignorância talvez, mas eu também vi muito uma questão de sororidade, por causa da lenda, né, do Barba Azul com a filha mais nova e as irmãs da filha mais nova, né. Então eu vi muita questão de sororidade, que eu achei bem interessante.
E no capítulo 3, que foi o que eu acabei de ler, ela fala muito sobre a questão da intuição, desse resgate da intuição, que é uma sabedoria inata que as mulheres carregam dentro delas e que a gente não dá ouvidos a isso. A gente tenta pegar muito mais a mente e um conhecimento que acaba sendo bem mais superficial, e a gente deixa de lado a intuição, que é a verdadeira sabedoria da mulher. E a intuição é como um músculo. Se você não exercita, ele atrofia. E a intuição a gente presenteia ela dando atenção para ela. E eu achei isso bem forte, assim. É um livro, de novo, né? Se eu ficar falando os detalhes de cada capítulo, precisa fazer um vídeo inteiro e talvez nem isso contemple para cada capítulo. Então, como aqui é mais só um vlog de leitura mesmo, eu só vou deixar aqui minha surpresa. Eu sabia que eu ia me sentir bem tocada por esse livro, eu sabia que ele seria um livro bem profundo, mas eu não esperava que seria tão profundo. E é aquele livro que, enquanto eu tô lendo, eu sei que eu vou precisar voltar e ler de novo, várias vezes, porque não dá pra conseguir absorver tudo, mesmo não dá. Eu tô tentando ler um capítulo por dia, justamente para tentar fazer uma leitura mais devagar e ao mesmo tempo para manter um ritmo, né? Porque se eu for ler só um capítulo e depois ler outro, algum tempo depois, eu acho que eu vou perder um pouquinho esse ritmo. É a minha primeira leitura do livro e eu já tô, assim, sem palavras. A Marina até tinha comentado que ela queria fazer anotações, mas que ela ia acabar transcrevendo o livro inteiro, e é mais ou menos essa a sensação. E eu também não queria anotar nada para não ficar presa só às minhas anotações, porque eu tenho certeza que quando eu quisesse voltar, eu pegaria as anotações e não pegaria o livro de novo. Então eu também estou me forçando a só anotar alguns tópicos que eu quero, às vezes, ou comentar com a Marina mesmo, ou comentar aqui no vídeo, né, no vlog. Amanhã eu vou ler o capítulo 4, que ele é pequenininho, então talvez eu leia com o 5. Vamos ver. Estou de volta. Eu concluí o capítulo 5 e no momento eu tô no comecinho do 6, mas eu vim compartilhar um pouquinho do 4 e do 5 e, assim, eu tenho a impressão que toda vez que eu for pegar a câmera para gravar um pouquinho, né, desse vlog de leitura, eu vou sempre repetir as mesmas coisas, do tanto que esse livro está sendo extremamente transformador, mas eu acho que se tem uma coisa para falar, eu acho que é isso. Sim, vários processos que ela descreve no livro, eu tô me encontrando passando por eles. Então é muito legal, eu tava comentando com a Marina nessas trocas que a gente tá fazendo. Muitas vezes a gente passa por algumas coisas, a gente consegue entender o que a pessoa quer dizer, a gente entende de onde que ela vem, mas a gente não dá um nome para aquilo. E no Mulheres que Correm com os Lobos, ela dá nome para esses processos, para esses sentimentos. E enquanto o capítulo 4 não me marcou tanto assim, o 5 foi, sabe aquele soco na boca do estômago que você nem sabe de onde veio e você nem sabe o que você vai fazer com aquilo depois? Foi exatamente isso. No capítulo 5 fala sobre a mulher esqueleto, o conto, né? A lenda, enfim, da mulher esqueleto. E sobre o ciclo de vida, morte e vida, que a gente não aceita. E isso rendeu uma conversa bem legal sobre como que a gente está tão acostumado a viver uma vida no sentido cronológico, linear, que a gente não percebe que, na verdade, tudo faz parte de um ciclo. E, inclusive, desde o micro, então, comportamentos, e na própria questão do corpo da mulher, do funcionamento do corpo da mulher, até o macro, que é a forma como a gente lida com o tempo, como a gente faz as escolhas na nossa vida, como que a gente estabelece as nossas relações, como é que a nossa personalidade é moldada, como que o mundo funciona, enfim. Então foi
soco apenas, mas foi um soco muito bem-vindo, viu? Tô na página 212, 213, ele tem 560 páginas mais ou menos, e eu já sei que ele é um dos meus livros favoritos da vida, de todos os tempos, e eu acho que no momento que eu gravo esse vídeo, ele se tornou meu livro favorito. Então, assim, esse é o tanto que eu tô gostando desse livro, e dessa leitura, e desse momento. Eu acho que não tinha outro livro para eu ler agora, além desse aqui. Fico maravilhada com o timing das coisas, só. O capítulo 6 que eu li, ele fala sobre a história do Patinho Feio. E a gente ao longo da vida escuta essa história o tempo todo, e o Patinho Feio é, acho que, a mais conhecida dessas que tem no livro, mas eu nunca tinha parado para pensar em todas as nuances dessa história, como a doutora Clarissa traz. E eu acho que na história do Patinho Feio fica mais claro a questão dos arquétipos que ela traz, porque é um exercício constante que eu tenho que fazer ao longo da leitura, que ela trabalha os arquétipos em todas as figuras que aparecem nas histórias. Então, eu tenho essa mania de sempre concentrar na figura feminina e tentar entender qual arquétipo é esse, mas na verdade todos os personagens de todas as histórias são um arquétipo da psique da mulher. Então, no Patinho Feio, eu acho que isso fica um pouco mais claro, principalmente porque ela destrincha bastante a questão das figuras maternas, dos tipos de mãe, e enfim. Na história, ela também fala muito sobre essa questão da gente achar a nossa turma, né? Achar o nosso lugar e encontrar essa sensação de pertencimento. E me pegou muito essa história por motivos pessoais, assim, envolvendo essa coisa de não pertencimento nos lugares que a gente quer ocupar, mas que às vezes não são os nossos lugares. A gente muitas vezes se obriga a exercer papéis, a cumprir papéis que não são nossos. A gente só projetou aquele ideal, mas na verdade é um ideal errado, é um ideal que não é nosso, e, enfim. E a gente está o tempo todo sendo levado a fazer isso, né? A sociedade, ela obriga a gente a escolher lados, a escolher turmas, a escolher grupos, e nem sempre isso reflete da melhor forma quem a gente é. E até a gente achar a nossa turma, a gente se sente bem perdido e se sente mesmo um patinho feio. Mas ela traz isso de uma forma bem delicada, e apesar de ser bem intenso tudo que ela traz, e quando você se abre para esses processos, é uma coisa bem forte. Tem uma delicadeza por trás, tem um cuidado, um aconchego, e principalmente quando ela fala da questão da mãe. E é bem interessante que ela levanta também até o nome de uma parte do capítulo, que é o isolamento como dádiva, que é passar por esse processo, né, de tentar uma coisa, dar errado, e se misturar com algumas pessoas e não dar certo, e procurar, e vai nesse ciclo aí, né, que ela fala, né, no capítulo anterior, que é uma coisa que mais me marcou até agora do livro, eu acho, isso do ciclo de vida, morte e vida, que a gente vive o tempo todo, e isso se baseia para tudo, inclusive nessa questão do pertencimento, que às vezes até a gente pertenceu a determinado lugar ou a determinada pessoa, mas que infelizmente não é mais a gente, aquele ciclo tinha que morrer para nascer um outro, e às vezes a gente está dando à luz algum outro processo, algum outro momento, mas a gente não aceita, porque a gente não quer matar esse outro processo, essa outra parte, enfim. E eu consegui ver isso muito nesse capítulo também. E principalmente essa questão que ela fala, né, do isolamento como dádiva, a gente se permitir passar por esses processos para conseguir encontrar a nossa voz, a gente conseguir encontrar a nossa turma. E, enfim, foi uma coisa que para mim
falou muito, eu achei um capítulo muito sensível nesse sentido. E ele faz um gancho muito interessante já com o capítulo 7, que é o capítulo de La Mariposa, né, que ela fala muito dessa questão do corpo. E esse é um capítulo que eu acho que se eu fosse estender muito nele, como eu estou falando aqui o tempo todo, eu ia ficar horas falando só dele, mas eu achei um capítulo bem interessante, assim, da gente observar de novo nessa coisa do ciclo de vida, morte e vida, como que isso é muito explicitado e expresso pelo nosso corpo e às vezes a gente nem percebe isso. E principalmente o corpo feminino, eu acho que as mulheres vão entender isso melhor. A gente consegue visualizar melhor as transformações do nosso corpo dia após dia, mês após mês. E isso é muito bonito, isso é muito rico, isso é ancestral, isso é maravilhoso. É divino mesmo, sabe? É uma coisa que quando você para pra pensar é muito poderosa, é muito, muito intensa, muito forte. E ela mostra muito isso em diversos contos, não só nesse, né? Ao longo do livro até agora já deu pra perceber como que o corpo, ele representa várias dessas transformações que a gente passa no nosso íntimo e como que o nosso corpo fala muito com a gente. Aí, de novo, eu sou meio culpada, né? Porque eu sempre tento puxar para esse lado. Isso está muito relacionado com o yoga e com a forma como a gente... Tudo que está aqui dentro está fora e tudo que está fora está dentro. Então, isso também é uma coisa bem mais profunda, bem maior, que envolve, enfim, N coisas, mas que eu também senti um pouquinho nesse capítulo de La Mariposa. E tem até uma parte aqui que eu achei bonita, que ela traz de um verso, né, de uma outra pessoa que escreveu, que eu nem sei, nem vou tentar pronunciar o nome, mas o verso fala assim: é isso que eu tenho, poemas, coxas grossas, peito pequeno e tanto amor. E aí ela emenda disso para falar do poder da mulher selvagem e de todas as nossas expressões e julgamentos com o corpo e essa coisa de abraçar mesmo, não só a forma do nosso corpo, que é o que mais pega nesse capítulo. Ela fala um pouquinho disso da questão externa, né, do como o nosso corpo se apresenta, como a gente se apresenta por meio do nosso corpo, né, que é a primeira impressão que as pessoas têm da gente, mas também do poder que o nosso corpo carrega e das transformações do corpo e das representações do nosso corpo, seja ele qual for, na forma que for, onde ele for, no tempo que for, na idade que for. Ela fala muito disso também. Então é um capítulo muito bonito, assim. Eu acho que esse com certeza é um capítulo que eu pretendo voltar de novo, se não antes de eu terminar, né, o livro. Depois com certeza vai ser um desses capítulos que eu vou querer voltar de forma mais pontual, porque ele também é um capítulo bem profundo e eu tenho certeza que eu deixei passar muita coisa, mas acho que esse, assim, do que eu puder compartilhar hoje, o que eu tô sentindo de falar desses capítulos é basicamente isso. Voltei e agora eu li o capítulo 8 e o 9. E o 8 ele é o conto dos sapatinhos vermelhos e o 9 ele é o conto da mulher foca. E a mulher foca falou mais comigo, eu acho, apesar de eu também ter gostado muito do capítulo 8, dessa questão de a gente não abandonar as nossas criações e aquilo que a gente fez, aquilo que é
genuíno pra gente, em prol de tentar se identificar ou tentar se colocar numa condição que foi um pouco imposta, por melhor que seja a intenção. A questão da mulher foca eu achei muito bonito, o conto, que ele fala sobre esse chamado, que não importa a situação que você se colocou, não importa o momento da sua vida, não importa as pessoas ao seu redor, as escolhas que você fez, quando você escuta o chamado, e se é um chamado genuíno, você vai ouvir o chamado, você não consegue fugir disso. Mesmo que a sua escolha seja em talvez não segui-lo, você não consegue deixar de escutá-lo. Então eu achei isso muito forte. E ela também, no começo do capítulo 9, ela fala um pouquinho sobre a questão do tempo. E isso é uma coisa que sempre falou muito comigo, que ela mede o tempo não pelas horas, porque o tempo, como a gente conhece, ele é uma criação humana, né? Não existia calendário, não existe calendário para os animais, não existe hora, não existe minuto, não existe dia, existe o instinto, existe a rotina e existe principalmente o tempo de cada um e como que isso relaciona com a natureza. Então ela até brinca um pouquinho com a questão das estações, que para ela existem mais de 4 estações, e isso eu achei bem bonito. E como que principalmente cada coisa tem o seu tempo. Então ela fala, dá alguns exemplos, né, da questão da natureza, como tal estação tem seu tempo, como tal animal tem seu tempo, como tal ciclo da natureza tem seu tempo. E eu achei isso bonito, porque a gente está sempre se comparando, né? E querendo acompanhar o ritmo dos outros e às vezes até negligenciando o nosso próprio ritmo, porque a gente acha que a gente tem que ser igual aos outros, a gente tem que ter os mesmos instintos e reflexos e a realidade tem que ser parecida. Então, se tal pessoa está fazendo X mil cursos ou, sei lá, lendo X mil livros, eu tenho que estar também, porque se ela está fazendo isso é porque deve ser certo, e enfim. E a gente esquece que a gente é formada de ciclos, e principalmente nós mulheres, a gente tem isso instintivamente, né, na gente, a gente só negligencia e se compara e compete e não escuta a intuição, não escuta os nossos próprios ciclos. Então, esse livro, cada capítulo que eu leio, eu fico mais impressionada como que ele tá extremamente no meu ritmo, assim, nos processos que eu tô vivendo, e parece que é como se eu soubesse, assim, na minha intuição que eu tinha que passar por alguns processos, e aí o universo falou assim, é agora que você vai ler esse livro. Porque já tem tempo que eu tô querendo ler esse livro mesmo, assim, tem meses. Tem talvez alguns 2 anos, talvez, que eu tenha ficado com vontade, mas nunca sentia que era a hora. E aí, de repente, no meio disso tudo, eu falei, eu vou ler esse livro, e aí eu comecei a entrar em vários processos e deixar que esses processos aconteçam. E parece que cada capítulo desse livro é uma chavezinha, uma permissão a mais para esses processos e, enfim, para algumas chavinhas mesmo que eu tinha que virar, e, enfim. Então, capítulo 8 e 9 só reforçou ainda mais. E foram 2 capítulos muito bonitos. Alguns eu achei, todos são lindos, mas alguns eu achei que foram mais ou fortes ou talvez mais duros nas reflexões, mas esses 2 eu achei eles muito bonitos e contribuem mesmo para o processo como um todo, assim, para vários processos. Gravar o vlog, tô gostando, acho que tá ficando um vlog bem diferente e emocional, talvez, e bonito mesmo. E é isso, volto já pra vocês.
capítulo 10, o 11 e o 12. Eu li 3, primeiro porque eu acho que já tá ficando muito grande gravar de 2 em 2 capítulos, mas não foi só por isso, é porque o 11 ele é minúsculo, ele tem 10 ou 12 páginas e não sei, eu não senti de gravar um vídeo toda vez que eu acabava esses capítulos e eu tô fazendo esse vlog bem natural, assim, tá sendo um processo criativo fazer esse vlog também, então tô deixando fluir. E o 10º capítulo, ela fala sobre o sustento da vida criativa, então ela fala um pouquinho sobre como a gente vai perdendo a nossa criatividade e a nossa liberdade mesmo de se permitir criar, de se permitir abraçar os nossos processos criativos. Então eu me identifiquei muito com esse capítulo, porque tem uma hora que ela fala que a gente tá constantemente esperando alguma coisa acabar pra gente começar uma coisa nossa. Então assim, vou começar a pintar o quadro depois que eu terminar de trabalhar, depois que eu arrumar a casa, depois que não sei o que. Então a gente sempre coloca uma condição pra gente poder fazer uma coisa que é nossa, pra gente poder se expressar de alguma forma. E ela dá um exemplo, né, do conto do rio. E eu fiquei pensando o tempo todo, gente, eu sou a pessoa que mais polui o meu rio. E enfim. E aí eu tô aproveitando também, porque o mais incrível desse livro, eu acho que eu comentei em alguns dos outros vídeos que eu tô gravando, é que ela dá algumas ferramentas, algumas dicas práticas pra gente colocar em prática a lição que ela dá em cada capítulo. Então eu tô aproveitando cada vez que eu leio um capítulo, eu paro, né, porque, igual eu falei, eu converso também sobre o capítulo com a Marina, mas eu paro comigo mesma e reflito e tento pensar como que eu posso aplicar isso na minha vida, o que eu posso fazer pra... né, o que me tocou nesse capítulo e o que eu posso tirar desse capítulo pra mim. Então tá sendo também um processo bem prático e isso eu não esperava. Eu sabia que no começo eu ficaria bem imersa na questão filosófica, teórica do livro, mas eu não pensei que realmente eu começaria a fazer mudanças práticas na minha vida. E acho que eu nem vou comentar muito aqui, não sei se é o espaço, mas eu tô feliz de já começar a colocar em prática várias dessas coisas e, enfim, permitir esses processos acontecerem. E aí no capítulo 11 ela fala da recuperação de uma sexualidade sagrada. E esse capítulo ele é bem curtinho, eu senti que até destoou um pouquinho, porque ela podia aprofundar muito mais algumas coisas e deixou mais raso, mas enfim. Mas foi um capítulo bem gostoso de ler, porque em todos ela convida a gente, né, a fazer um mergulho muito profundo. E nesse foi mais, eu senti para descontrair um pouco a leitura, mas ainda assim senti que ela podia ter aprofundado em algumas coisas. Senti falta. E logo esse capítulo eu pensei, poxa, várias partes do livro ela aprofunda tanto em coisas que eu nem imaginava que ela poderia aprofundar, e nesse ela só jogou no ar. Mas enfim, tudo bem. E o capítulo 12, ela fala os limites da raiva e do perdão. E pessoalmente, assim, eu acho que eu não me identifiquei tanto com esse capítulo igual nos outros, mas ele também tem algumas chaves muito bonitas. Então ela fala da questão do que o perdão ele é um ato de criação, isso eu já achei maravilhoso. Ela fala sobre a questão de como a gente recupera o verdadeiro perdão, como a gente pode realmente perdoar uma pessoa sem essa coisa que é ensinada pra gente de muito 8 ou 80, de ou você não perdoa a pessoa ou você perdoa 100%. E eu achei isso bem delicado, sabe? Bem importante dela falar, porque eu nunca vi alguém falando dessa forma e do jeito que ela apresenta. O livro, ao longo de toda a leitura, eu tô percebendo que ele tá muito relacionado ao yoga também. E é uma coisa que fala muito comigo, então fica muito mais fácil, às vezes, entender algumas chaves, algumas coisas que ela vai jogando ao longo da leitura. E tem uma metáfora muito interessante que ela fala sobre a questão da iluminação, assim, do conhecimento, esse processo que a gente precisa passar para entender alguma coisa de fato.
E aí ela fala de uma frase que é assim: antes do Zen, as montanhas eram montanhas e as árvores eram árvores. Durante o Zen, as montanhas eram tronos de espíritos e as árvores eram as vozes da sabedoria. Depois do Zen, as montanhas eram montanhas e as árvores eram árvores. E isso fala muito de uma questão do véu da ilusão, né, que no yoga a gente chama de Maya. E isso falou muito comigo. Ela apresenta um conceito, eu não sei se é assim exatamente que pronuncia, mas é do Arigato Zaishu, não sei como é que fala, que seria isso de agradecer, né, o seu ambiente, os obstáculos, enfim, tudo ao seu redor e acolher a ilusão que aquilo tudo é e não a verdadeira essência, e por meio disso você tentar entender, né, a verdade. Enfim, é muito profundo, é muita coisa. Esse foi um capítulo muito bonito e essa experiência, né, de mergulhar em cada um desses ensinamentos está sendo inexplicável, e provavelmente da próxima vez que eu for voltar aqui eu vou estar ou nos finalmente ou vou ter acabado o livro, não sei, porque falta o capítulo 13, o 14 e o 15. E o 13 é muito curtinho e o 15 também, o 14 que é maior. Eu não quero acabar, mas enfim, vamos ver onde isso vai me levar. Ontem eu acabei o Mulheres que Correm com os Lobos. E primeiro eu vou falar do capítulo 14, né, que era o que estava faltando, eu acho, porque o 13 ele foi bem curtinho também. O capítulo 14, ele tenta fazer não é bem um resumo, mas a impressão que dá é que a autora tenta fazer um pouquinho isso. E ela conta a história da Donzela Sem Mãos, que é uma história bem forte. Ela fala sobre a questão da empatia, ela fala sobre os vários arquétipos que a gente tem e como que o feminino, ele é, na verdade, é o que dá sustentação a tudo, inclusive usando vários arquétipos em figuras masculinas dos personagens para falar disso. Ela usa esse conto para mostrar como a gente, como mulheres, nós somos decepadas e mutiladas ao longo da nossa vida e que, na verdade, isso é uma representação também para o nosso processo criativo, para a nossa intuição. E quando a gente se permite passar por esses processos de reconexão, a gente consegue as nossas mãos de volta. E é muito bonito como ela mostra como as mãos representam várias coisas, desde a nossa forma de expressão, desde a nossa forma de sentir o mundo, a nossa forma de dar carinho, de receber carinho, estabilidade, porque a gente segura as coisas com as mãos. E, enfim, ela fala um pouquinho também da questão do choro como libertação, e isso eu achei lindo ela frisar de novo. Ela volta na numerologia
Então ela fala mais uma vez do número 7, que é algo que apareceu ao longo do livro, e dos ciclos de vida, morte e vida da mulher, e como que às vezes a gente consegue medir isso em tempos de 7, então 7 anos, 7 fases, enfim. Isso também foi muito bonito, eu achei que foi um conhecimento bem rico. E aí, depois de muito discutir, eu e a Marina, a gente ficou um tempo nesse capítulo, tentando entender, né, e absorver tudo. A gente vai pro 15 e o último capítulo. Hoje, quase ao anoitecer, levei a menina que não vê, um pouco pela floresta adentro, onde estava escuro e havia sombras. Levei-a até uma sombra que vinha na nossa direção. A sombra tocou-lhe o rosto com seus dedos de veludo. E agora também a menina veio a gostar das sombras, e o medo que existia passou. E aí a gente chega ao fim, no 15º capítulo, com meu lobinho de estimação fazendo parte do vídeo. Que processo! Que processo! No último capítulo, no 15º capítulo, a doutora Clarissa ela faz um resumo de tudo e ela concentra em, acho que menos de 6 páginas, todos os ensinamentos. Então ela resgata as pílulas de cada capítulo e tenta ajudar a gente da melhor forma possível para despertar essa mulher selvagem e acolher e saber ouvir essa mulher selvagem que está em todas nós. É até difícil assim explicar, porque, igual eu falei desde o começo, eu acho que daria para fazer um vídeo para cada capítulo no mínimo. E o último podcast também, o último episódio foi bem especial, foi meu favorito. E elas falam um pouco, né, uma frase que me marcou muito, que era: você não pode querer mudar o mundo se você não pode querer mudar o mundo se você não aceita fazer parte dele. E isso me marcou muito. Eu senti uma mão saindo do meu celular, me dando um tapa na cara. Eu achei isso muito especial, foi um jeito lindo assim de acabar. E as conversas também, eu e a Marina, a gente concluiu agora as nossas conversas de capítulo a capítulo, e também foi uma experiência incrível ter lido junto de outra mulher e ter ouvido o podcast, porque cada episódio eu sentia que eu estava conversando com outras 2 mulheres incríveis. Então foi um processo lindo. Com certeza eu saí outra pessoa depois desse livro. E é tão bonito a gente perceber a mudança enquanto ela está acontecendo. E foi exatamente isso que eu senti com Mulheres que Correm com os Lobos. E daqui a 2 anos eu e a Marina a gente vai fazer uma releitura. E vai ser muito legal. Eu não sei se eu vou gravar esse momento de novo, como é que vai ser, mas com certeza a gente vai ser pessoas completamente diferentes, mulheres diferentes. E foi mais um livro que me fez acreditar ainda mais na sincronicidade do universo. É exatamente isso que esse livro faz. Ele nos devolve pra gente. E eu acho que ensina a gente a se cuidar da forma mais pura e intensa e verdadeira possível. E eu acho que esse é o maior presente que uma mulher pode dar para outra e que um livro pode dar para a gente também. E até no Pós-Fácil ela fala sobre as histórias como medicina. E isso reverberou muito em mim, porque é um pouquinho de como eu vivo a minha vida. Eu vivo minha vida pelas histórias. Seja as histórias que eu tento contar, seja as histórias que eu tento publicar, o que eu leio, o que eu passo pra frente. É muito bonito perceber que a gente instintivamente tenta se curar e às vezes a gente nem percebe que é isso que a gente está fazendo até a gente ter em mãos uma chave, como foi o Mulheres que Correm com os Lobos. A minha edição, ela tá até... Eu sempre tenho muito cuidado com os meus livros, mas essa edição ela tá até já meio manchada, tem pelo de bicho, tem areia... Guardei algumas folhas aqui dentro, eu guardei uma asa de borboleta que eu achei caída no chão e parece que combina com o livro. Esse
Não é pouco cuidado, essas cicatrizes que eu fui deixando no próprio livro. Esse livro ele é a Bíblia. Ele é a Bíblia feminina. A Bíblia do que é o feminino. Esse é o nível de profundidade do Mulheres que Correm com os Lobos. Se eu absorvi 30% desse livro, eu já absorvi demais. E se você quiser passar por esse processo e ler esse livro, seja da forma que for melhor para você, se for ler inteiro, se for ler em capítulos, eu tenho certeza que vai ser um presente que você vai dar para você mesma. Seja homem, seja mulher, mas principalmente se for mulher. E eu vou deixar vocês com um pouquinho desse texto e com um pouquinho do que foi esse meu quarto, que eu abri a porta para vocês, que eu escancarei um pedacinho, mas com certeza foi um pedaço muito bonito. Espero que vocês saiam e deixem que as histórias lhe aconteçam, que vocês as elaborem, que as reguem com seu sangue, suas lágrimas e seu riso, até que elas floresçam, até que você mesma esteja em flor. Então, você será capaz de ver os bálsamos que elas criam, bem como onde e quando aplicá-los. É essa a missão, a única missão.